porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. 1 Kéfar 3, 18 a 20, ou 1 Pedro 3, 18 a 20. Santos do Eterno, a mensagem que quero compartilhar tem por título Avisos Ignorados. Paz e graça sejam convosco. Meditaremos na palavra do Eterno sobre o mundo antigo, ou mundo pré-diluviano. Esse pequeno estudo que compartilharei com os irmãos é um pequeno contributo e desejo que o mesmo seja útil para o conhecimento espiritual de cada um. Glória, honra e louvor a Iahô, na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor, e que o Espírito do Eterno vos conduzam nesse estudo. Amados, muitos perguntam se teriam existido pessoas que morreram no dilúvio sem conhecer Noé e sem saber do verdadeiro Deus. Se não ouviram os avisos de Noé, como poderiam ter acesso à informação da salvação? Vendo por outro prisma, se não conheciam a Noé, ou se não ouviram os avisos de Noé, como saberiam da salvação? A passagem a qual lemos de 1 Pedro diz que Cristo pregou, através de Noé, aos espíritos das pessoas que morreram naquele dilúvio e agora se encontravam aprisionadas no Hades, inferno, aguardando a sentença do grande trono branco, ou seja, o juízo final. O Espírito de Cristo estava em Noé, enquanto esse avisava do juízo que iria cair sobre toda a terra. Noé fez isso durante 120 anos, pois foi esse o prazo que o Eterno havia dado para os homens se arrependerem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Bereshit 6, 3, ou Gênesis 6, 3. Mas se Noé precisou se ocupar com a construção da arca, como poderia ter tempo de sair pelo mundo pregando? Como poderia ter avisado todas as pessoas? Se Deus diz que foram avisados, então não tenho problema com isso, porque de fato eles foram avisados. Mas se quiser deixar o problema ainda mais complexo, que tal pensar numa população do planeta naquela época? Vários estudos e cálculos sobre a população pré-diluviana apontam para um número astronômico, ou seja, mais de 20 bilhões de habitantes.
Mas se eles levam em consideração estimativas atuais de crescimento populacionais, ainda que as pessoas tivessem uma constituição para viver na casa de centenas de anos, não dá para estipular a expectativa de vida de cada um, pois não sabemos a que perigos de pestes e epidemias estavam sujeitos, além de certamente estarem em outro mundo, onde o nível de criminalidade faria nossas cidades mais perigosas parecerem jardim da infância. Isso mesmo. Além de certamente estarem em um mundo onde o nível de criminalidade faria nossas cidades mais violentas parecerem um jardim da infância. Acredito que a taxa de mortalidade era infinitamente superior a qualquer estimativa moderna, pois, além das doenças, a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 11. Os irmãos confiram. Um cálculo mais correto seria estimar a população, levando em conta o índice de mortalidade do bairro mais violento da Terra, e ainda assim elevar isso à enésima potência, considerando que era um planeta habitado também por seres híbridos, descendentes de anjos caídos. Em nossas Bíblias, eles são chamados de gigantes, mas palavra hebraica usada para identificá-los é Néfilim, original de Nefal, que significa ele caiu, e que pode ser traduzida como tirano. Então poderiam não serem homens de grandes estaturas, mas certamente tinham grande poder e eram capazes de coisas que um ser humano comum não seria capaz. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Gênesis 6, de 1 a 5. A Escritura chama os anjos de filhos de Deus, Bineis Ha Elohim, justamente em seu livro mais antigo, o livro de Jó. Confiram Jó 1, verso 6, Jó 2, verso 1 e Jó 38, verso 7. A rigor, o conceito de filhos de Deus, segundo a Bíblia, é apenas daqueles que vêm diretamente por Deus. Por isso, Adão é também chamado de filho de Deus na genealogia de Yahushua, por ter vindo diretamente de Deus. Confiram Lucas
3, verso 38. Yahoshua é filho de Deus, por ser o princípio da criação de Deus. Todavia, em sua humanidade, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, portanto, nascido de Deus neste mundo. Finalmente, além do Messias, dos anjos e de Adão, somente os que agora creem em Yahushua trazem esse título de filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E ao Ruhanan 1, 12 a 13. João 1, 12 a 13. Os irmãos confiram. Portanto, esqueça a ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus, porque não são. Adão era filho de Deus, criado diretamente por ele. Nós somos apenas do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem. A menos que tenhamos a nova vida que recebe todo aquele que nasce de novo pelo poder da palavra de Deus aplicada pelo Espírito na alma. Só assim o homem se torna filho de Deus. A mitologia de diferentes povos da terra é cheia de lendas sobre seres poderosos, que seriam mesclas de deuses e homens. Os gregos tinham seus semideuses, que há muito tempo foram adotados por Hollywood. Quem nunca assistiu a filmes como Hércules, Perseu, Aquiles e outros? Ou o mais recente, Thor, das lendas nórdicas? Os semideuses eram divinos e mortais ao mesmo tempo. Os gregos são os mais conhecidos, mas os egípcios também acreditavam em uma linhagem híbrida, ou seja, fruto da relação entre deuses e mulheres. Todas as mitologias, a mitologia hindu, a inca, a chinesa, nórdica e de praticamente todo o planeta, é povoada desse conceito de: quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve no tempo antigo, os homens de fama. Gênesis 6, 4. Agora, juntem tudo que eu falei até aqui, e você já pode imaginar um mundo pré-diluviano como algo parecido com o cenário de Senhor dos Anéis, com seres que teriam capacidades e poderes que hoje só iríamos acreditar ser fruto da imaginação de um autor de ficção científica. Pense nos poderes satânicos utilizados pelos magos de Faraó para imitar o poder de Deus, exceto na criação da vida, na forma de piolhos. E você já pode imaginar de que esses valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, eram capazes com seus DNA de anjos caídos mesclado aos das mulheres que tomaram.
Meus amados, meus irmãos, a minha imaginação voa, mas devo parar por aqui porque não temos como detalhar para saber nos mínimos detalhes como seria a vida em um mundo assim e a sua população. Mas certamente eu não gostaria de ter vivido ali. E tenho certeza absoluta que você também não. A menos que curta viver cercado de seres malignos com poderes sobrenaturais. E voltando à questão de Noé ter ou não ter conseguido avisar a todos, o Eterno sempre deixou claro que os homens são inexcusáveis, pois sempre foram avisados. Portanto, podemos descansar no fato de que Deus disse que foram avisados. Então, eles foram de fato avisados. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Romanos 1, verso 19 a 22. E se Deus diz que os homens são inexcusáveis e serão julgados com justiça, é porque ninguém poderá se eximir da própria culpa de não ter prestado atenção à comunicação que Deus fez, ou através da natureza, ou de seus servos, ou até mesmo pela própria consciência. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31. Porque todos os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Yahushua, o Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos 2, 14 a 16. Embora nem todos possam ter ouvido diretamente da boca de Noé do terrível juízo que cairia sobre o mundo, as pessoas acabavam conversando sobre isso enquanto viam aquele enorme navio sendo construído. Sim, lembrem-se que a confusão das línguas só iria acontecer em Babel após o dilúvio, no capítulo 11 de Bereshit ou no capítulo 11 de Gênesis. Portanto, a comunicação da população pré-diluviana ou antediluviana era bem mais fácil. Não sabemos os meios de comunicações que utilizavam na época, mas sabemos que não faz muito tempo as notícias corriam rapidamente via códigos,
enviado por fogueiras, luzes e fumaça. A grande muralha da China tinha algo assim que fazia as notícias correrem toda a sua extensão rapidamente. Um grego, Enéas, inventou até mesmo um telégrafo hidráulico. E agora volto a viajar na imaginação para pensar nas capacidades que poderiam ter tido aqueles híbridos, os semideuses, dotados de ciência, tecnologia e poderes satânicos dos quais não fazemos sequer ideias. Enquanto você rumina tais pensamentos, tente responder. Quanto tempo Satanás teria levado para transportar Yahushua do deserto a uma montanha? E também ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. Repito, quanto tempo Rassatã teria levado para transportar Yahushua do deserto a uma montanha? E também ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Lucas 4, 5 a 9, os irmãos confiram. Nada é impossível de ter existido no mundo antes do dilúvio, se levarmos em conta essa raça híbrida de anjos caídos e humanos que surgiram em Gênesis 6. A mixigenação e corrupção da semente humana, da qual o Eterno prometeu que viria aquele que esmagaria a cabeça de Rassatã, foi uma das razões do dilúvio, pois entendendo que o propósito do diabo era de contaminar a semente humana para impedir a vinda do Filho de Deus em carne. Existe muita literatura com especulações do que teria existido em termos de tecnologia no mundo anterior ao dilúvio. Mas é difícil filtrar o que pode ter sido verdade daquilo que é mera ficção. A arqueologia moderna não conseguiu trazer à tona se a tecnologia anterior ao dilúvio foi baseada em cristais, em madeira ou outros materiais perecíveis que não deixaram ruínas. Repito, a arqueologia moderna não conseguiu trazer à tona se a tecnologia anterior ao dilúvio tiver sido baseada em madeira, cristais e outros materiais perecíveis que não deixaram ruínas. Mas uma coisa é fato: o mundo pré-diluviano era dotado de um conhecimento e de uma tecnologia superior a tudo que temos hoje. E a prova disso são as construções megalíticas espalhadas pelos 4 cantos da terra. Construções que desafiam engenheiros, arquitetos e a tecnologia atual a qual nós temos. Além disso, pense num mundo totalmente diferente deste que em que hoje vivemos. Não havia chuva, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a sua superfície do solo.
Gênesis 2, 5 a 6. Com uma atmosfera saturada de vapor, não dá para prever como podia se viver em um mundo assim. Nos primeiros capítulos de Gênesis, vemos os descendentes de Caim, a linhagem ímpia, inventando instrumentos musicais e tecnologia. É hoje impossível imaginar o nível tecnológico dos povos de então, que poderia ter tecnologia de comunicações que desconhecemos, muitíssimamente avançadas. E digo isso porque o cataclisma que o dilúvio trouxe ao mundo é comparado por Pedro ao que virá no futuro. E o objetivo de ambos foi e será o de destruir não apenas os homens, mas todas as suas obras. Uma leitura atenta de 2 Kéfar 3, 5 a 10 mostra isso. Ou 2 Pedro. Porque deliberadamente esqueceram que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Inicialmente acreditava-se que a escrita teria surgido entre os fenícios, porque foram os gregos que disseram isso. Mas hoje se sabe que os povos que habitavam na região de Romênia ou da Romênia já sabiam escrever bem antes daquele do Oriente Médio ou do Médio Oriente. Portanto, não podemos ser ingênuos em pensar que um Noé, capaz de construir um navio de 137 metros de comprimento, todo de madeira, seria analfabeto, e que os seus conterrâneos seriam incapazes de se comunicar pela escrita, visto que as ruínas prediluvianas espalhadas pelo mundo inteiro desafiam as grandes mentes e desafia a nossa tecnologia atual. E percebemos que, através dos achados arqueológicos, aquele povo tinha um conhecimento astronômico científico muito superior ao que nós temos hoje. Portanto, aquele povo era superior a nós em tudo e construíram de formas megalíticas pelo mundo inteiro. Portanto, era um povo dotado de um conhecimento que se perdeu, o qual só agora estamos arranhando a superfície disso tudo. Portanto, não podemos ser ingênuos em pensar que um Noé, capaz de construir um navio de 137 metros de comprimento, todo de madeira, seria analfabeto e que seus conterrâneos seriam incapazes de se comunicar pela escrita. Quando Moisés escreveu a frase, "Este é o livro da genealogia de Adão", Gênesis 5:1,
ele poderia estar referindo a um livro mesmo, ou pergaminho que Deus lhe revelara como tendo existido. Então podemos crer que todos foram avisados. Se não foram diretamente por Noé, ao menos tiveram conhecimento pelos meios de comunicação da época, tanto por Noé como por meio de terceiro ou de terceiros. Quando a Escritura diz que no futuro o Evangelho será pregado a todas as nações, isso não significa um a um, mas que será tornado público. É como quando o governo faz uma lei e ela é publicada no Diário Oficial. Nenhum brasileiro poderá alegar desconhecer uma lei tornada pública, mesmo que nunca tenha lido o jornal. E de qualquer maneira, a atitude normal de quem conhece verdadeiramente a Deus é reconhecer que não há injustiça em todos os aspectos de maneira de Deus agir. Por isso, não se preocupe, pois só será condenado quem realmente merece ser condenado. Isso mesmo. E, repito, de qualquer maneira, a atitude normal de quem conhece verdadeiramente a Deus é reconhecer que não há injustiça em todos os aspectos de maneira de Deus agir. Por isso, não se preocupe, pois só será condenado quem realmente merecer ser condenado. Fim daqui esse estudo. Espero que esse contributo seja de valor para o seu conhecimento espiritual. E lembre-se, o mesmo Deus que julgou o mundo antigo também trará juízo ao mundo que agora existe. O mesmo Deus que julgou o mundo antigo também trará juízo ao mundo que agora existe. Fim daqui esta mensagem. Atentamente, José Geraldo, servo de Arro na pessoa de Arrochua, irmão na fé. Deus abençoe a todos. Amém e amém.